Então o tema de hoje é sexo, né? O interesse de falar em sexo. Muito se fala, né? Quem fala muito de sexo, pouco faz. E aí, será que isso é uma verdade? Eu não sei se é uma verdade para todo mundo, mas faz sentido. Faz sentido. Para mim faz sentido, porque na medida em que você sublima a pulsão sexual através da linguagem, da simbolização, né, de alguma maneira você, ao falar tanto de sexo, né, você dispensaria talvez o próprio mecanismo, a própria relação sexual. O próprio ato em si, né? O que muda radicalmente da visão de sexo que você tinha quando tinha a minha idade para a idade que você tem? Eu acho que tem uma mudança de concepção sexual que se dá com o tempo. Na medida também que a gente vai tecendo um repertório de encontros sexuais. Por isso que eu falei que tem um tempo. Eu não sei se tem uma idade, porque o repertório sexual de cada um é variável demais e não necessariamente está tão atrelado assim à idade, né? Uma pessoa de 30 anos de idade pode ter um repertório de encontros sexuais e de experiências sexuais que talvez possa ser até maior de uma outra pessoa com 48 ou 50. Então, você tem essas variações também. E esse repertório tanto de experiências quanto de o que ele extrai daquelas experiências, né? Porque às vezes a pessoa pode não ter um quantitativo de experiência enorme, mas ela tem um reconhecimento do próprio desejo do que o sexo significa para ela, né? Então esse repertório ele vai além de experiências sexuais múltiplas, né? Tá mais relacionado a um olhar para si e entender o sexo, em qual lugar tá e tudo mais. E entender alguma coisa, né, da própria sexualidade, porque o sexo ele tem algo de opaco, né, de nebuloso. Mesmo nós, a gente não entende direito. Por que fazemos da maneira que fazemos? Por que gostamos de certas coisas que gostamos? Porque às vezes dizemos que a gente deseja tipo A e acaba que está na cama com tipo B. Mas você não disse que preferia o tipo A para relações sexuais? Como é que você está com o tipo B na cama? Então assim, tem uma... O sexo ele é carregado de questões culturais, de questões sociais, sabe? Sim. De experiências familiares que às vezes que certamente Sim. tem uma dimensão muito nebulosa para cada um de nós. Ele vai além do cognoscível, né? Extrapola. E falar desse extrapolamento é necessariamente reconhecer, né? E isso vai acontecer em todo o programa, porque eu acredito que é da nossa crença, né, dessa proximidade muito forte com a psicanálise, que é o reconhecimento da instância inconsciente. O inconsciente existe. Então, existe algo no sexo, assim como a gente falou sobre o gostar, da libido e várias outras questões. Então, em todos os episódios, é capaz da gente cair nesse reconhecimento, né? Porque a gente está elaborando sobre algo e sempre tem algo, né, que escapa nessa elaboração, que eu acho que essa falta evidencia o próprio inconsciente. Você estava falando isso e quando você estava falando eu estava associando aqui com outras coisas, de que talvez a insistência nossa de falar de uma dimensão opaca, misteriosa, que escapa, que os lacanianos vão chamar do real do sexo, né, que escapa. Talvez essa insistência tenha a ver
com uma certa implicância com esses discursos que tem por aí em rede social que garantem que vão te explicar sobre sexo. Sabe? Que tem uma pessoa que é sexóloga, ou sexólogo, ou terapeuta sexual, e aí você vai seguir essa pessoa na rede social e ela vai te esclarecer tudo. Ela vai, sabe? Uma espécie de Kama Sutra pedagógico. E vai te explicar todas as paradas do sexo. No fundo, eu acho que eu tenho uma implicância com essa galera. E por isso eu acabo sempre insistindo. A gente pode falar muito sobre sexo, mas tem algo que escapa. Que escapa a nossa fala, que escapa a pesquisa, que tem a ver com mistério, que tem a ver com o outro, a nossa relação com o outro. Porque sexo tem a ver também com uma certa agressividade, que é esquisito, mas que tem a ver com a história da nossa espécie. Sexo tem a ver com o tipo de cultura que a gente está inserido. Né? Você vai ter variações sexuais tremendas. Então aquilo que a pessoa diz que curte no sexo tem toda uma dimensão cultural, social, familiar, com que ela aprendeu, que não passa necessariamente pela questão do biológico, do instinto. Não pelo menos eu não leio assim, entendeu? Tem alguma coisa no campo sexual que te surpreende? Você vai assim, caraca, esse tipo de prática ou de fetiche e tal é algo extremamente curioso para mim. Me surpreende que as pessoas gostam disso. Ou por reconhecer, né, essa dimensão que extrapola do sexo, nada te surpreende. Tudo é demasiadamente humano. Eu acho que hoje, cara, eu também já tô com meus 50 e vai, né? Eu acho que hoje nada do que é humano me surpreende mais. Porque você vai vendo tanta coisa na clínica, né? Na clínica, nos textos, nos livros, nos seminários, nos cartéis, enfim. E na sua própria existência, né? Uhum. No contato com as pessoas e tal, que chega um momento em que nada mais me espanta, né? Já vi um pouco de tudo, né? Sim. E exatamente isso me leva à conclusão que o sexo não é uma coisa simples. Esse é o ponto de se ter. Sexo não é simples, não é assim, como se diz. E aí eu te mostrei aquele livro do líder, né? Sim. Que eu acho um livro muito interessante sobre sexo. A gente pode até colocar o link, né, do livro para quem quiser. Com certeza. Fala o nome do livro. Quem quiser, o autor. O Darian Lieder, que é um psicanalista que tem uma influência lacaniana forte, e ele escreveu esse livro sobre o sexo, né? O título dele provoca essa coisa de que é só sexo, né? O título dele é uma pergunta, porque muita gente fala isso, né? Fala, eu saí com um carinho, eu saí com uma mina e não rolou nada, foi só sexo. Como não rolou nada? Sim, sexo nunca vai ser só, né? Nunca é só, sexo é um bagulho muito complexo. Mas com a relação dessa própria fala do só sexo, nunca vai ser algo só, né? E é interessante que nunca vai ser algo só que vai estar sempre acompanhado com muitas questões. Não só com muitas questões, né? Porque não é algo só sexo. Sexo nunca vai ser só. Aí eu falei, até porque para fazer sexo você tem que ter outra pessoa. Mas aí a gente entra numa outra pica da psicanálise. Mas também a masturbação nunca vai ser só. Apesar da gente achar, não, mas todas as formas de autoerotismo, de masturbação é solitária, não é? Mais ou menos. Tem todo um acompanhamento junto disso. Quer dizer, é solitário do ponto de vista que há ali um corpo. Tá? Um corpo que está se tocando, que está se excitando, etc. Nesse sentido você olha e fala, isso é solitário.
Mas junto com esse processo, nossa, é de uma riqueza simbólica, imaginária. O que está passando na cabeça daquele homem, daquela mulher, né? Naquele momento? É muito rico e está conectado a coisas da infância, a coisas da adolescência, a tipos de revista que a pessoa leu e viu. É muito rico o processo que está acontecendo. Eu acho muito interessante você falar sobre isso, sobre essa riqueza, porque você está pressupondo a punheta raiz, né? Deu com a minha imaginação, né? Eu, num livro que ainda não saiu, mas você conhece o Divã de Favela, né? Ali pelo capítulo 4, eu trago para uma ficção que eu estou escrevendo já há bastante tempo, né? Algo que aconteceu e foi real comigo. Porque quando eu era pequeno, eu lembro disso até hoje. Inclusive eu tenho a fotografia que não expira da minha cabeça. De num problema, né? Favela, problema ali, né? O futebol deu problema, o moleque bateu no outro, aí a mãe saiu e na briga entre as mães, né? Não fala assim com meu filho, não. Uma mãe começou a brigar com a outra e escapuliu um peito, né? E assim, é o primeiro peito que eu lembro de ter visto sem ser o da minha mãe, né? Então, assim, cara, porra, eu durante tempos e tempos toquei punheta pro peito da mãe do meu amigo que escapuliu, né? Na briga dela com outra mãe por causa... Caralho, que caótico, tá entendendo? Mas, porra, menor, né? Mãe de favela muito cedo, então já tinha aquele erotismo. Era a tia X, não vou denunciar, porque o pessoal vai que o programa tá dando certo e tem gente pra caralho vendo até ela. Tu já pensou se esse segundo peito que você viu escapulindo, né? Você viu por acidente. Sim. Apareceu ali aquela graça na tua frente. Será que essa segunda graça não era graça porque era parecido com o seio da sua mãe? Putz. Ou muda a pergunta. Será que o seio das suas namoradas não era uma busca desse seio que escapuliu? Aí eu acho que pode estar mais próximo. Né? Agora você veja como é que sexo é um bagulho muito doido, cara. Muito que às vezes um troço que aconteceu cria ali uma marca no psiquismo e aí a pessoa busca e quando ela encontra algo parecido, ela diz assim, não, cara, não sei o que houve aquela mina, mas rolou uma química minha com o peito dela. Foi química com o peito dela ou porque você já não lembra que o peito dela é igualzinho àquele peito lá de trás que durante muito tempo você se tocou e se masturbou pensando na imagem daquele peito? Percebe? Aqui os padrões se repetem mesmo quando a pessoa não quer repetir. Mas algo que eu acho importante, quando eu entrei nessa história, né? Pra falar sobre... Tipo, aliás, você sempre entra no peito. A questão do seio tá presente, eu acho que nos 3 episódios nossos. Peito é gostosinho, né? Mas quando você fala de toda essa construção, né, que não é sozinha da masturbação, da punheta, você tá pressupondo esse tipo de punheta, uma punheta raiz. A realidade é que hoje em dia se demanda muito, né, da pornografia. E eu acho que foi interessante você fazer essa explicação um pouco mais ampla, né, porque a pornografia ela tira essa riqueza, inclusive, da masturbação, né, do autoerotismo, né, desse processo. Eu acho com a própria fantasia. Eu penso que a pornografia ela pode se traduzir num certo empobrecimento dessa coisa riquíssima, por exemplo, do contato autoerógeno, da masturbação, né, da criação e manutenção de fantasias, que é algo muito rico da experiência humana, né? E a pornografia que eu digo é essa pornografia de celular, de videozinho. Não estou nem falando das antigas revistas. A revista ela ainda permitia uma criação, né?
Você abria a revista, olhava a foto, e a partir daquela foto você poderia fantasiar posições, relações. Você com ela levava aquela foto para a praia, eu na praia com essa mulher. Né? Tinha uma construção subjetiva que não era só a foto. Olhei a foto parada. Sim. E ali né? Primeiro que era estático e segundo que no geral, na maior parte da pornografia que rolava na época de revistas, as mais famosas não era do ato sexual em si, né? Então você, tá bom, né? A revista desnudou a mulher, facilitou nesse processo que eu não vou ter que imaginar. Porém, eu tenho que imaginar, como que eu vou chegar nela, onde que ela vai estar e tudo mais. E aí, ela me beija no pescoço, como que eu vou, né? E tal. É muito interessante o quanto, pô, tô lembrando de várias punhetas que eu toquei, e vezes que minha mãe quase me pegou assim, que corta, né? Porque tu tá num processo de imaginação, é diferente de um vídeo, de pô, tu pausa e continua ali no mesmo lugar. A imaginação, se tu tá aqui, ó, tá no toda uma construção, tá? Porra, caralho, o momento do gozo é o 10, eu tô chegando no 8. Se a mãe bate na porta, puta, aí volta pro 3 e tu precisa construir aquilo de novo, né? Então, quantas vezes eu abri mão de gozar mas por conta disso, de tipo assim, caralho, foi interrompida a construção diversas vezes. E a pessoa que de repente diz que... E aí, quando eu tava no 8, a mãe tocou na porta, aí eu fui a 10. É uma construção outra. Sim. É uma construção outra. Quer dizer, a presença da mãe na porta, numa outra psique, já teve um outro significado. Aí mesmo que a pessoa disparou do 8 e pulou pro 10 e teve orgasmo. Justamente da porta, minha mãe. Então, voltando ao que a gente estava falando, tu vê como é que é complicado esse bagulho de sexo. Não tem assim uma receitinha, não faz assim, porque essa coisa horrível. Eu vejo às vezes uns troços assim, o homem gosta assim, mulher que a mulher gosta assim. Cara, isso é ridículo. Voltando a Lacan, a mulher não existe. Existem mulheres, não existe a mulher. Isso é uma criação. Não tem a mulher. Como não tem o homem. O homem é assim. O homem não sei o que lá. O homem gosta disso. Qual é o homem que não gosta dessa forma? Não existe o homem. Existem homens. Homens e mulheres. E cada homem, cada mulher é tem uma trajetória em si mesmo. Tem toda uma riqueza, na sua singularidade, que não dá para você chegar com formulazinha pronta. Eu lembro, por exemplo, uma situação que eu vivi lá atrás, no meu tempo de mocinha, né, que a pessoa pulou na minha frente com roupa de enfermeira. Sabe? Uhum. E eu olhei assim, na hora aquilo. Pô, mas qual é o homem que não gosta de enfermeira? Eu falei, bicho, minha mãe é enfermeira. Pô, acabou a noite. Porra, é essa? Isso não me diz, cara. Assim, eu tô acostumado a minha mãe de branco. O tempo inteiro ela é enfermeira. Eu ficava puto com cantar e a minha mãe. Que era enfermeira. Quem disse que eu curto enfermeira? Tá entendendo? Então, assim, mas é aquela coisa, a pessoa pega o coaching sexual, né? O sexual. Não, isso aí é batata. Vai por aqui que todo homem gosta. Aí, de alguma forma, alguns símbolos ali, né? Fez você remeter a isso. Porque até essa construção, né? Da roupa de enfermeira não tem nada a ver com a roupa que a enfermeira usa, né? Se a gente fosse, vou me fantasiar de enfermeira pra você. Porra, eu imagino entrando uma mulher com a calça toda larga, azul bebê, um jaleco fudido, uma touquinha de cozinheira de creche na cabeça e o croque. Essa seria a fantasia. Isso é de uma enfermeira
real, né? Mas o fato de ter aquele simbolismo, né, te remeteu, assim como se sua mãe fosse policial. Ninguém vem vestido fardado, se bem que com certeza tem gente que vai assim mesmo, né? Mas geralmente a fantasia de policial a sainha, essa aí de revista Demilo, desculpa Demilo se não vende isso, mas é o que veio na minha cabeça. Mas é interessante vir isso na minha cabeça. Porque Demilo deve ter sido importante. Foi a primeira revista, foi a primeira vez que eu toquei punheta com auxílio de imagem. Foi com a revista da Demilos. Depois sim, que eu fui ter acesso. Modelos, né, que vendiam sutiãs. E minha mãe vendia Demilos, né? Sim. Então tinha as revistas lá e daqui a pouco eu sequestrava uma, né? Porque era o mais próximo, né? De tipo assim, caralho, a mulher com calcinha e tal, né? Então eu acho que sempre teve essa busca por um plus, né? Algo que ajudasse nessa construção imagética, imaginária, né? No momento de autoerotismo. Mas quando você estava falando, eu fiquei pensando, né? Enquanto eu estava falando também, né? Se não existe homem, o homem, a mulher, e existe cada uma pluralidade, né? Uma infinidade, né? de inputs, digamos assim, né? Dentro de si, né? O sexo ele também era para ser, talvez, né? Muito mais heterogêneo do que é. Eu acho que a gente, falando de sexo, pega a pornografia, o quanto a pornografia pode ter, de alguma forma, homogeneizado a maneira de fazer sexo, quando deveria ser uma eterna descoberta em si mesmo, né? Consigo mesmo, com outros corpos, né? Por conta disso. Porra, não, mano. Porra, a mulher mesmo gosta de soco na costela, de pisar na cara, que não sei o que lá. De novo, generalização. Exato. Eu acho que a pornografia contribuiu no sentido de generalizar performance. Né? Porque os pornôs, em geral, eles são muito baseados em performance. Né? Claro que tem aí algumas figuras meio alternativas do pornô, outros querem fazer uma espécie de pornô chique, com historietas e tal. Eu reconheço que há variações, não estou dizendo que todo mundo é igual na indústria cinematográfica do pornô. Mas, em geral, assim, raia miúda, o que a gente vê de pornô é mais aquela coisa repeteco, né? Você tem mais ou menos ali uns 5 tipos de posições que é de lei, é aquilo de sempre, né? É assim de quadra, não sei o que na cara, não sei o que lá, é o ladinho, é isso aí. E todos são montagens das mesmas coisas, mais ou menos das mesmas posições, não tem muita variação em relação a isso. E o foco é sempre na performance. Na performance, um certo padrão, né, de corpo, de genitálias, né, porque tem isso também. O pornô, ele estabelece como padrão o que não é um padrão social. E se você procurar, por exemplo, um pornô com corpos reais, isso parece que saiu do normal, que no pornô é o que não é normal, no sentido de ser irreal, né? Então, o pornô ele reproduz corpos, genitálias perfeitas, o caramba e tal, um pau lustroso, o caramba. Tu nunca viu uma parada diferente, geralmente tamanhos, isso e aquilo, né? A mulher que fez lipo lá na área íntima dela e o caramba e tal, aí tu fica, porra, mano, e tal. Aquilo dali é meio que o normal, é meio que o cara crachá do pornô. É o que quando tu entra ali, aquilo dali vai estar na vitrine, né? Agora você imagina alguém muito jovem que começou a experienciar algo do sexual através do pornô. Não através da criação fantasística, do encontro com o outro e tal, mas através do pornô. Antes da pessoa ter uma relação sexual, ela tinha uma relação somente com vídeos pornô. Ela pode chegar a conclusões radicalmente equivocadas. Como você falou, ela pode começar a achar que a mulher adora jogar na cara. Pô, quem disse isso? Porque
Quase todo pornô termina assim. Tá, mas quem foi que te disse que a maioria das mulheres gostam disso? É de novo, como você falou, né? O pornô transforma em standard, em padrão maquínico, algo que na realidade concreta é muito mais complicado, porque envolve a singularidade do sujeito. E quando a gente fala de singularidade do sujeito, não é aquela performance ali standard. Por que isso vende? No sentido, em todos os sentidos, né? Mas contando a audiência, o porquê? Eu que sou uma pessoa real, que não tenho, né, uma genitália de 45 centímetros, bico largo, cabeça arredondada, assim, aqui. Eu que tenho um corpo normal, uma mulher normal, por que eu consumo? Isso tem a ver com o ideal que eu me deixei levar e acreditar. Porque poderia, né? É óbvio que não poderia, mas poderia esse tipo de pornô ser colocado e não ter ibope nenhum, porque as pessoas reais não assistiriam e falariam: pô, isso aí eu me livre, prefiro ver o amador de fundo do bueiro ali com pessoas reais e tudo mais. Mas tá ali, é o que mais vende, né? O porquê que as pessoas reais elas estão literalmente gozando com algo irreal e com algo que destoa da realidade dela mesma? Cara, assim, primeiro, eu não sou um especialista sobre pornô e a indústria pornô. Então, assim, nem sei te dizer se realmente o pornô hoje é isso tudo. Eu não tenho dados assim para dizer qual é o tamanho do pornô hoje, de consumo de pornografia. Eu não sei exatamente o tamanho. Eu sei que é muita coisa, mas não sei nem precisar o tamanho dessa indústria e desse consumo. Agora, que tem muita gente consumindo, sem dúvida. E por que muita gente está consumindo? É porque, claramente, isso toca dimensões do desejo dessas pessoas, né? Das fantasias, né? Do voyeurismo, enfim. É claro que isso não vende muito à toa. Sim. Né? Eu chamei a atenção para o desejo e de qual relação que isso pode ter com o ideal, né? Agora, também tem o que eu percebo também é o seguinte, como eu não sou um especialista nesse assunto, mas o que eu percebo é que a relação das pessoas com o pornô, ela não é só uma relação por conta de certos desejos e fantasias. Tem a dimensão do desejo, da fantasia, do fetichismo, do voyeurismo, né? Do olhar pela... Né? Mas também tem uma dimensão que eu acho que tem a ver com a porra da sociedade que a gente vive hoje, sabe? Neoliberal. Onde tudo se privatiza. E até mesmo a questão do prazer. Fala, cara, isso é privado. Você seja empreendedor de si mesmo. Se vira. Né? E o pornô, ele às vezes entra aí numa dimensão... em alguns casos, de uma relação compulsiva, né, com essa indústria, com esses vídeos, etc. Mas também o que me parece uma dimensão analgésica, sabe? Às vezes usar o pornô... Eu já vi coisas do tipo... um pornozinho para dormir é sempre bom. Sim. É igual o Rivotril. Sim, sim. Quer dizer, sabe, uma coisa que... Quer dizer, você tem usos da pornografia que não são somente usos ligados a um suposto desejo compulsivo selvagem de sexo. Não, tem outros usos aí misturados. Às vezes é até para fugir do sexo. Acabou. Corte lacaniano no programa. Eu nem falo mais nada. Acabou mesmo? Acabou. Acabou, pô. Acabou.